Oi, eu sou o Curioso Cartoons. E bom, imagina um desenho infantil com humor ácido ali e com alguns episódios com crítica social disfarçada. Sim, estamos falando de Invasorzinho. Uma das animações que eu diria mais ousadas da Nickelodeon, porém por trás daquele estilo excêntrico que o desenho apresentava e daquela estética diferente, esconde-se uma história marcada por frustrações, censura e exaustão criativa. Bom, criado por Johnny Vasquez, autor de quadrinhos alternativos para um lado sombrios, como por exemplo, tem esse Johnny aí que ele criou, o Invasorzinho foi sua primeira animação para um lado do mundo infantil ali. Porém a Nickelodeon, ela queria algo diferente para competir com aquela nova safra de desenhos daquela época. A gente podia observar que desde os primeiros episódios do Invasorzinho, o tom era bem claro. Nada em Zin seguia aqueles padrões de desenhos animados normais. Os personagens que nos eram apresentados tinham uns tons ali para um lado mais bizarro, traços perturbadores e também carregava aquele desconforto. Bom, e os roteiros abordavam vários temas diferentes, como para um lado ali de paranoia, coisas bizarras e sofrimento físico. Bom, o nosso protagonista principal, conhecido como Zin, era um alien ali, que tinha uma obsessão em provar sua superioridade a todo custo. Inclusive com seu robô auxiliar, ele fazia com que aquele universo ali ficasse bastante caótico e bem insano. Em alguns episódios da série, a gente via ali uma crítica ao consumismo, um pouco de crítica à ignorância da sociedade mesmo, e até a própria televisão. Isso tudo de uma maneira bem genial e oculta. Apesar disso tudo, ele teve grandes problemas com a Nickelodeon. A Nickelodeon queria algo estranho, mas não esperava algo tão estranho e bizarro mesmo. Outra coisa é que o criador da série, ele teve conversas constantes ali com os executivos da Nickelodeon sobre o tom da série, as piadas inapropriadas e aquele visual ali muito pesado. Ou seja, ele teve conversas ali para ele dar uma leveza no desenho, umas coisas desse estilo. Bom, Invasorzinho também sofreu com alguns episódios censurados, polêmicos, roteiros recusados e acabou que aquele ritmo de produção do desenho se tornou algo bem bizarro e desconfortável. Bom, tinha muitas mudanças de última hora, tinha aquela interferência ali da Nickelodeon e um pouco de pressão para deixar o desenho mais leve, mais assistível em um modo de dizer para o público geral. Um episódio que foi bastante polêmico foi um conhecido como Dark Harvest, onde o Invasorzinho ele se transformava em humano de um jeito bizarro e ele ali fingia ser um estudante normal. Seguindo nossa linha, com apenas 2 temporadas, essa série animada ela foi cancelada ali por volta de 2002, muito antes de concluir 100% seu arco narrativo. E o criador da série saiu emocionalmente destruído. E também com certeza, ele teve uma exaustão criativa ali que deve ter durado alguns meses, algum tempo até ele recuperar aquela criatividade toda em futuras obras, por exemplo. Algo em que Johnny com certeza, ficou triste mesmo, foi vendo a obra dele ali sendo retirada antes de realmente alcançar seu verdadeiro potencial. E assim acabou, que os fãs ali e os roteiristas ficaram frustrados por ver aquela obra-prima sendo acabada. Porém, em 2019, teve um lançamento ali do filme, do Invasorzinho, que foi um filme especial ali escrito por Vasquez. E ali ele com certeza teve uma liberdade e criatividade maior do que com a Nickelodeon. Bom, apesar desse filme por muitos ser considerado curto, muitos fãs falam que o final ali do filme teve um encerramento decente e tal, ou seja, melhorou um pouco do arco da história do desenho. Bom, Invasorzinho a gente vê que ele foi mais do que um desenho estranho e bizarro. Ele também foi um desenho que naquela época trouxe uma ousadia e também uma genialidade por trás, que o criador colocou ali uma arte desconfortável, tinha sátiras sociais e tinha bastante bizarrices. Isso tudo dentro de uma programação infantil. E a gente pode ter certeza que o Invasorzinho tá na história da animação. Então esse foi o vídeo sobre o Invasorzinho. Esse desenho, apesar de bizarro, eu gostava muito, apesar de eu também ter assistido poucos episódios. Porém é um fato, que o desenho é genial e apesar dos episódios polêmicos, ainda assim o desenho é visto muito bem pelos fãs da obra. Então muito obrigado por ter assistido e valeu!